Com a prática do Ho'oponopono, eu entendo que opero a minha vida e meus relacionamentos de acordo com os seguintes insights. 1. O universo físico é uma realização dos meus pensamentos. 2. Se meus pensamentos são cancerosos, eles criam uma realidade física cancerosa. 3. Se meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física transbordando amor. 4. Eu sou 100% responsável por criar meu universo físico como ele é. 5. Eu sou 100% responsável por corrigir os pensamentos cancerosos que criam uma realidade doente. 6. Não existe lá fora. Tudo existe como pensamentos em minha mente. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um, se eu, minha família, meus parentes e ancestrais lhe ofendemos, a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o presente, nós pedimos seu perdão. Deixe isto limpar, purificar, libertar, cortar todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute estas energias indesejáveis em pura luz. E assim está feito. Morna Nalamako Simeona, criadora do Ho'oponopono da identidade própria. O texto. Muitos chegaram ao Ho'oponopono através deste texto do Dr. Joe Vital, divulgado na internet. Para aqueles que não o conhecem, aqui está a sua íntegra. Isto significa que a atividade terrorista, o presidente, a economia ou qualquer coisa que você experimenta e não gosta, está ali para que você a cure. Tudo isto não existe, digamos, exceto como projeções que saem do seu interior. O problema não está neles, está em você. E para mudá-lo, você é que tem que mudar. Sei que isto é difícil de entender, muito menos de aceitar ou de realmente vivenciar. Colocar a culpa em outra pessoa é muito mais fácil que assumir a total responsabilidade. Mas enquanto conversava com o Dr. Len,
comecei a compreender essa cura dele e que o Ho'oponopono significa amar-se a si mesmo. Se você deseja melhorar sua vida, você deve curar sua vida. Se você desejar curar alguém, mesmo um criminoso mentalmente doente, você o faz curando a si mesmo. Perguntei ao Dr. Lan como ele curava a si mesmo, o que era exatamente que ele fazia quando olhava os prontuários daqueles pacientes. Eu simplesmente permanecia dizendo: eu sinto muito e te amo, uma vez após a outra, explicou-me. Só isso? Só isso. Acontece que amar-se a si mesmo é a melhor forma de melhorar-se a si mesmo. E à medida que você melhora a si mesmo, melhora o seu mundo. Há 2 anos, ouvi falar de um terapeuta no Havaí que curou um pavilhão inteiro de pacientes criminais insanos, sem sequer ver nenhum deles. O psicólogo estudava a ficha do preso e, em seguida, olhava para dentro de si mesmo a fim de ver como ele havia criado a enfermidade dessa pessoa. À medida que ele melhorava, o paciente também melhorava. A primeira vez que ouvi essa história, pensei tratar-se de alguma lenda urbana. Como podia alguém curar a outro somente através de curar-se a si mesmo? Como podia, ainda que fosse o mestre de maior poder de autocura, curar a alguém criminalmente insano? Não tinha sentido nenhum. Não era lógico, de modo que descartei essa história. Entretanto, a escutei novamente 1 ano depois. Soube que o terapeuta havia usado um processo de cura havaiana chamado Ho'oponopono. Nunca ouvira falar dele. No entanto, não conseguia tirá-lo de minha mente. Se a história era realmente verdadeira, eu tinha que saber mais. Sempre soubera que total responsabilidade significava que eu sou responsável pelo que penso e faço. O que estiver além está fora de minhas mãos. Acho que a maior parte das pessoas pensa o mesmo sobre a responsabilidade. Somos responsáveis pelo que fazemos e não pelo que fazem os outros. O terapeuta havaiano que curou essas pessoas mentalmente enfermas me ensinaria uma nova perspectiva avançada sobre o que é a total responsabilidade. Seu nome é Dr.
e Haleakala Hill Land. Passamos provavelmente 1 hora falando em nossa primeira conversa telefônica. Pedi-lhe que me contasse toda a história de seu trabalho como terapeuta. Ele explicou-me que havia trabalhado no Hospital do Estado do Havaí durante 4 anos. O pavilhão onde encerravam os loucos criminais era perigoso. Em geral, os psicólogos se demitiam após 1 mês de trabalho ali. A maior parte do pessoal do hospital ficava doente ou se demitia. As pessoas que passavam por aquele pavilhão simplesmente caminhavam com as costas contra a parede, com medo de serem atacadas pelos pacientes. Não era um lugar bom para viver, nem para trabalhar, nem para visitar. O Dr. Len disse-me que nunca viu os pacientes. Assinou um acordo para ter uma sala no hospital e revisar seus prontuários médicos. Enquanto lia os prontuários médicos, ele trabalhava sobre si mesmo. Enquanto ele trabalhava sobre si mesmo, os pacientes começaram a curar-se. Depois de poucos meses, os pacientes que estavam acorrentados receberam a permissão para caminharem livremente. Me disse, outros que tinham que ficar fortemente medicados começaram a ter suas medicações reduzidas, e aqueles que não tinham jamais qualquer possibilidade de serem liberados receberam alta. Eu estava assombrado. Não foi somente isso, continuou. Até o pessoal começou a gostar de ir trabalhar. O absenteísmo e as mudanças de pessoal desapareceram. Terminamos com mais funcionários do que necessitávamos, porque os pacientes eram liberados e todo o pessoal vinha trabalhar. Hoje, aquele pavilhão do hospital está fechado. Foi neste momento que eu tive que fazer a pergunta de $1 milhão. O que foi que o Senhor fez a si mesmo para ocasionar tal mudança nessas pessoas? Eu simplesmente estava curando aquela parte em mim que os havia criado, disse ele. Não entendi. O Dr. Len explicou-me então que entendia que a total responsabilidade por nossa vida implica em tudo o que está em nossa vida, pelo simples fato de estar em nossa vida e ser por esta razão de nossa responsabilidade. Num sentido literal, o mundo todo é criação nossa. Uau! Mas isso é duro de engolir. Ser responsável pelo que eu digo e faço é uma coisa. Ser responsável pelo que diz e faz outra pessoa que está na minha vida é muito diferente. Apesar disso,
A verdade é essa: